E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Então, eu tive uma elucidação essa semana sobre um vídeo que eu deveria muito fazer. É um vídeo muito interessante falando um pouco sobre como é que a gente usa a astrologia e como é que a gente usa o tarô, como é que a gente une as duas coisas, né? E no meu curso eu falo muito sobre isso, no meu curso completo de tarô. Eu ensino, né, um pouco de astrologia básica, um pouco não, bastante sobre astrologia básica, e no final do curso que eu ensino tudo assim que eu posso passar para vocês sobre o tarô, depois da aula de método de leitura, eu mostro como é que a gente une as duas coisas, a astrologia e o tarô. Lógico que muita coisa dentro dessa união vai depender da sua, digamos, da sua experiência principalmente referente à astrologia. Lembrando que eu quero falar uma coisa muito interessante sobre isso. Eu acho que é interessante para quem realmente busca o conhecimento. A astrologia, ela não substitui o tarô e o tarô não substitui a astrologia. Lembrando que em sua fonte, né, tarô, pelo menos historicamente falando, ele não era usado como uma ferramenta divinatória. Ele começou ao longo do tempo a ser usado como uma ferramenta divinatória. Há alguns autores, alguns historiadores que defendem que sim, o tarô ele foi criado, ele foi pensado para ser um instrumento divinatório, um instrumento de autoconhecimento, que seja, depende aí da sua vertente. Mas o tarô é uma ferramenta recente, né? Uma ferramenta muito recente aí, que tem menos de 700 anos, pelo que se saiba. Eu não vou entrar agora nesse quesito da história do tarô. E ao longo do tempo, né, algumas analogias foram somadas ao tarô. E essas analogias cabalísticas, astrológicas, alquímicas, elas são um pouquinho mais recentes e elas foram adicionadas ao tarô de acordo com o tempo, né? Como o tarô foi passando de mãos em mãos em determinadas ordens mágicas e fraternidades, como a Fraternidade Rosa Cruz, Martinista, depois teve também a Ordem da Golden Dawn e aquela coisa toda. Essas analogias foram somadas. E as analogias astrológicas são muito interessantes. Algumas pessoas que defendem que as analogias astrológicas elas não foram somadas, o que é muito engraçado, para serem usadas como uma ferramenta de interpretação, né? É uma coisa, na verdade, que é muito contraditória. Porque sim, se você pegar carta por carta, principalmente tem os arcanos menores, né? Se você pega os arcanos menores e coloca ali usando a posição, né, dos planetas em determinados signos, você vai ver que as interpretações elas batem de maneira esplêndida, corretamente. É uma coisa absurda. Então sim, você pode usar para complementar a sua leitura. Então vou dar um exemplo aqui, porque outro dia uma aluna minha, ela mandou essa mensagem aqui. Olá, prof, tudo bem contigo? Escuta, acabei de assistir no YouTube as dicas astrológicas da semana. E ela começou meu curso faz uma semana mais ou menos. Aí pensei, será que é possível juntar uma leitura de tarô com astrologia, tendo em conta os significados como você fala no vídeo? E justamente com o ensino no curso, né? Só que como é que eu podia explicar isso de uma maneira muito sucinta? Eu tinha acabado de acordar ali e estava tomando café, aí eu fui responder, né? E eu falei, olha, por exemplo, e é desse exemplo que eu achei muito, muito bom, que é um... Então, assim, eu espero com esse vídeo aqui elucidar um pouquinho como é que a gente pode usar essa ferramenta. E como é que eu uso, né? Olha, vamos supor que hoje, naquele dia, foi na segunda-feira da semana passada, você faça uma pergunta sobre, por exemplo, devo pedir um aumento ao meu chefe? Daí, na leitura, sai o 2 de paus, que é Marte em Áries, e sai o julgamento, que é Plutão. Né? São as analogias astrológicas. Mesmo que você não entenda um pouquinho, vou dar uma explicadinha aqui. Então, a leitura fala que você deve deixar os seus pré-julgamentos de lado e agir. Lembrando uma coisa interessante, que lá no tarô do Rider-Waite, né, no 2 de paus, a pessoa, na ilustração que observa o horizonte como se fosse um navegador, ele possui um globo em suas mãos. Eu gosto muito dessa frase, né, para interpretar essa carta, que é: não basta ter o mundo nas suas mãos quando você tem um mundo a desbravar. Então, navegar é preciso. Lembrando que 2 é um número que é preciso que a quebra do equilíbrio ocorra para a gente cair no 3. E no 3 de paus, justamente, a gente tem essa quebra de equilíbrio. A gente tem o começo das escolhas ali, porque a gente tem 3 paus fincados,
a figura da ilustração, ela observa, eu vou botar aqui para vocês verem, ela observa ali a outra margem, a gente pode chamar do rio, né, outra margem do rio, e eu gosto de falar sempre quando me refiro a essa carta do Três de Paus, que é quem você quer ser, a pessoa que perdeu o barco para ir para o outro lado do rio, a pessoa que está esperando o barco para ir para o outro lado do rio, por ser a coragem suficiente para trazer a mudança para a sua vida, ou a pessoa que está com medo de ir. Então, o 2, voltando para o 2 de Paus, ele é justamente essa coisa do Marte em Áries, porque ele é o pioneirismo, ele sai de um ponto estático de equilíbrio para agir. Você entendeu como a astrologia? Marte em Áries significa, se você for pegar numa conjuntura, né, num olhar holístico, macro, é isso que significa. Porque ele é o impulso de vida, ele é a ação. E Plutão fala sobre o quê? Sobre os julgamentos. E nesse dia, voltando para a astrologia, a gente tinha o quê? Um sextil no céu entre Marte e Plutão. E o que eu tinha falado no jornal astrológico? Justamente isso, que era um bom momento para você ter a iniciativa de trazer a transformação para a sua vida. Mas os pré-julgamentos, eles podiam fazer com que você não atingisse essa mudança de vida, essa mudança de padrões. Porque a gente fica muitas vezes enraizado, colado naquilo, colado nos nossos medos. E aí nesse caso, por exemplo, se você quer pedir um aumento para o seu patrão, você já começa a pensar. Pensamentos plutonianos, né? Com aqueles calos plutonianos do passado. Mas se eu chegar lá e meu chefe falar que ele não vai me dar esse aumento. Se eu chegar lá e meu chefe falar que eu não mereço. Não, você deixa aquilo de lado. Ou se você chegar lá, por exemplo, e pensar, não, porque eu já tive um contato, uma briga com meu chefe. Mas aí você tem que deixar aquelas brigas para trás, né? Aqueles conceitos pré-formados, aquele pré-julgamento. Chega lá e fala desculpa. Muitas vezes a gente precisa pedir desculpa. Mesmo, muitas vezes é melhor ser feliz do que estar certo. Então, e muitas vezes quando você tem um aspecto no céu e você faz a leitura de tarô e você conhecendo como é que se traça a analogia entre o tarô e a astrologia, é que você une as duas coisas e você tem aquelas insights maravilhosos que tem poucas vezes em sua vida, mas você vai ter sempre usando a astrologia e o tarô. E você evolui, sim, cara, você evolui. O tarô e a astrologia trouxeram muita evolução pessoal para minha vida, assim, de maneira absurda, seja no quesito que você possa imaginar. Não estou vendendo nenhum peixe aqui não, mas é verdade, em todos os setores. Então é assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer para vocês uma elucidação. Uma coisa que eu queria falar também, eu ensino isso no meu curso, lógico que eu estou aqui também, eu vivo disso, para falar um pouco do meu curso. E qual é a sua dúvida? Fala aqui suas dúvidas, deixa nos comentários, que quem sabe eu faça um vídeo sobre isso, se for um assunto, né, interessante, mesmo não sendo tão interessante, porque eu adoro pensar, ter insights sobre o tarô e trazer para vocês e aprender com vocês, e quem sabe você faça com que eu tenha um insight maneiro. E olha só, brigadão, tá? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Eu não tô pegando jeito com esse negócio de YouTube de se inscreve no canal, deixa nos comentários. E eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração.